Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Hoje vamos dar continuidade, à discussão sobre propriedades periódicas. Na última aula nós finalizamos energia de ionização e hoje nós vamos discutir um pouco sobre afinidade eletrônica. Tá? Assim como o elemento, então só para fazer um comparativo, a energia de ionização então era quando eu fornecia energia a um átomo no seu estado fundamental e no estado gasoso, e é suficiente para ejetar um dos seus elétrons, né? E aí, então, essa energia mínima necessária para poder promover essa ejeção desse elétron, desse determinado átomo, é chamada de energia de ionização, tá? Daquele elemento químico, daquele átomo. De forma contrária, né? Quando um átomo acomoda um elétron dentro da sua estrutura, na maioria das vezes ele vai liberar uma certa quantidade de energia. Quando ele acomoda ali um elétron dentro da sua estrutura, ocorre uma redistribuição de energia, porque vamos lembrar que quando ele acomoda um elétron ali, eu vou alterar a carga nuclear efetiva de todos os elétrons, que estão dentro daquela estrutura. E aí, com essa nova acomodação, com essa nova configuração, pode ser que haja um excesso de energia ali. Pode ser que a quantidade de energia então necessária para manter aqueles elétrons unidos não é mais a mesma que era antes, né? Ou seja, agora o meu átomo é como se ele gastasse menos energia para isso. E então ele libera, essa energia excedente, ele vai liberar ela para o meio. Eu estou dizendo que vai ser a maioria, tá? Não é todo o átomo que vai ter uma energia, vai liberar energia de ionização, não, tá? Que vai acomodar elétron, que vai liberar, não. Mas então, a definição, para a energia de ionização é a energia que é liberada, então, quando um determinado átomo, no seu estado fundamental e no seu estado gasoso, acomoda um elétron dentro da sua estrutura eletrônica, Então, ele acomoda o elétron dentro da sua estrutura e ele, então, libera energia para o meio. Essa energia liberada é o que nós chamamos de afinidade eletrônica. Então, aqui tem uma representação do que seria essa afinidade eletrônica, tá? Então, imagine que eu tenho um átomo no estado gasoso, esse X gás, ao receber um elétron, no estado gasoso também, ele se torna, então, um íon negativo, tá? Aqui essa carguinha positiva está errado, Mas ele vai se tornar, então, um íon negativo, liberando, assim, uma certa energia, e essa energia é chamada de afinidade eletrônica. De uma forma geral, tá? A afinidade eletrônica, ela se desenvolve na tabela periódica igual a energia de ionização e igual a carga nuclear efetiva. Então, de uma forma geral, aqueles elementos, tá? Aqueles átomos que têm maior carga nuclear efetiva sobre o seu último elétron, ele tem uma condição melhor de acomodar mais um elétron, É como se a gente pudesse fazer o comparativo seguinte: esse último elétron está sendo segurado com uma certa intensidade. Imagine que você está segurando um determinado peso, e aí se esse peso está relativamente fraco, você relativamente leve para você, ou seja, você consegue segurar ele com muita força, quer dizer que você está sobrando força ali. E aí quer dizer que você poderia conseguir segurar mais um peso, com a mesma quantidade de força. Entendeu? Você não deixaria o peso cair. Se você agora está custando segurar um peso e segurar um outro peso, pode ser que não seja legal para você. Você não vai conseguir segurar, conseguir manter segurando esses dois pesos. É claro que a força com que você segurava o peso não é a mesma quando você passa a segurar dois pesos agora, A força em cada uma desses pesos, que você estava segurando vai diminuir, A intensidade da força que você estava aplicando ali vai diminuir. A carga nuclear efetiva é semelhante a esse pensamento, Então, imagine que aqueles elementos que têm uma alta carga nuclear efetiva, eles têm melhor condições de acomodar um elétron dentro da sua estrutura, tá? A mais, e se tornar então um íon, negativo. Então, repare que a afinidade eletrônica então, realmente vai desenvolver de uma ordem semelhante à carga nuclear efetiva ou à energia de ionização, que nós acabamos de ver. Aqui tem alguns exemplos, tá? De algumas reações. Vou aumentar aqui um pouco para vocês. Então, repare que aí eu tenho um átomo de ferro, de flúor, no estado gasoso, acomoda um elétron, se torna um íon fluoreto, e ele então libera para o meio, essa quantidade de energia, 333 kJ por mol. O cloro, também no estado gasoso, acomoda um elétron, se torna um íon cloreto e libera 348 kJ de energia. O iodo acomoda o elétron, se torna um íon iodeto e também libera 296 kJ de energia. E aí vamos fazer um comparativo aqui com o sódio.
Repare que o sódio, né, quando ele acomoda o elétron, tá, ele libera uma energia bem menor do que as outras, tá? Aqui, isso. Ele libera uma energia bem menor do que o flúor, por exemplo, né, do que o flúor quando acomoda o elétron, que vai, né, ao encontro com o que a gente acabou de falar, tá? Então, quanto mais à direita, maior é a afinidade eletrônica, ou seja, mais energia aquele elemento vai liberar quando acomodar um elétron dentro da sua estrutura. Aqui tem mais alguns exemplos, tá? Para demonstrar, né? Então, o lítio. Tá. E aí, lembra que eu disse que nem todos vão liberar energia, né? Porque nem todos os elementos é interessante acomodar um elétron. Às vezes ele já está numa estrutura relativamente estável e acomodar mais um elétron ele vai perder aquela estrutura de estabilidade, tá? Aquela estrutura com uma certa simetria. Então, repara, você vê, o lítio consegue, né? Vai acomodar um elétron e vai liberar 60 kJ de energia. O neônio, ele já não libera energia. Para ele poder acomodar um elétron dentro da sua estrutura, ele precisa de absorver energia. Por quê? Porque o neônio é um gás nobre. Então ele já tem uma estrutura extremamente estável, né? O 8 elétrons na última camada, os orbitais sp dele totalmente preenchido. Então para ele não é vantagem, vamos dizer assim, né, acomodar mais um elétron. Assim como o magnésio. O magnésio é um metal alcalino, terroso, então ele tem ali o orbital S também totalmente preenchido, o que torna para ele desnecessário acomodar mais um elétron, né, dentro da sua estrutura. O cloro libera, né, uma grande quantidade de energia, né, um halogênio, tá? Reparem, tá, pessoal, vamos tomar um certo cuidado. Sempre que estiver falando de afinidade eletrônica, está liberando energia, tá? Esse sinal positivo ou negativo apenas é para representar esse sentido, tá? A orientação dessa energia. Normalmente, o correto, né, a forma mais correta de representar é sempre que meu sistema absorve energia, essa energia é representada com um sinal positivo, né, porque meu sistema está aumentando a sua energia, e sempre que meu sistema perde energia, essa energia é representada como um sinal negativo, tá? Então, nesse caso aqui, por isso repare que aqui as afinidades eletrônicas estão representadas de forma negativa, dando a entender que o meu sistema está perdendo, está liberando, né, essa quantidade de energia. O cálcio, repare, apesar dele também ter o orbital S, né, totalmente preenchido, ele ainda libera uma pequena quantidade, né, quase risória essa quantidade de energia que ele libera, mas ainda libera, né, devido à estrutura dele, né, ele consegue acomodar esse elétron, né, dentro da sua estrutura, diferente do magnésio, tá? O rubídio também libera energia, como está aqui, pequena, né, mas também libera, tá? Então, só para mostrar que nem sempre a afinidade eletrônica nem sempre vai ser negativa, né? Nem sempre o elemento vai liberar energia. Às vezes ele vai precisar absorver energia para poder manter aquele elétron dentro da sua estrutura, porque não é estável para ele, né, manter aquela estrutura. Com relação ao desenvolvimento, né, da afinidade eletrônica na tabela periódica, normalmente a gente segue aquela regrinha, né, como eu falei, seguindo ali a carga nuclear efetiva, mas assim como a energia de ionização, a afinidade eletrônica também não é linear, né, bonitinha, como a gente imagina, né, ao olhar aquela ilustração que eu coloquei aqui da tabela periódica. Vamos pegar aqui o segundo período, né, da tabela, que dá para a gente poder ver isso bem, tá? Então, repare que o lítio libera energia, né, libera 60 kJ de energia, o berílio não libera, porque está com seu orbital S completo, então acomodar mais um elétron para ele não é favorável. O boro libera um pouco de energia, tá? Então aqui mais menos do que o lítio, tá? Mas ainda assim libera. O carbono também libera, ok? Aqui repare que está aumentando, né, a quantidade de energia liberada, né, do boro para o carbono, né, como a gente poderia prever. O nitrogênio também não libera, tá? O nitrogênio, vamos lembrar que ele tem um estado de semi-preenchido, né? Ele tem 3 elétrons nos orbitais P e 1 elétron em cada orbital. Então tem um sistema simétrico, né, um estado simétrico e estável, né? Então para ele não é interessante também acomodar mais o elétron e perder essa estabilidade para ele, estabilidade dele. E aí repare que eu tenho o oxigênio também que libera energia ao acomodar o elétron e depois aumenta o flúor, o neônio volta a ser positivo, tá? Enfim, então de uma forma geral aumenta para a direita, mas há exceções, né? Como a gente pode inclusive verificar aqui nesse gráfico, tá? Se a gente olha o gráfico aqui, né, então repare que eu tenho lá o hidrogênio, passa para o hélio, né, que lógico vai liberar menos energia do que o hidrogênio, lítio, berílio, boro, aí chega no carbono, nitrogênio, né, como eu disse, nem vai liberar, repare que está abaixo do negativo, tá?
Aqui no caso, tá, a afinidade eletrônica, ele está colocando em termos de electronvolts, tá? Por isso então que eu tenho aqui positivos e aqui negativo, né? O positivo quer dizer que ele está liberando, nesse caso aqui, energia, tá? 2, 3 electronvolts. E aí então eu não tenho aquela simetria bonitinha, o carbono está lá em cima, libera uma certa quantidade de energia, o nitrogênio já não libera, o oxigênio volta a liberar, o flúor e assim por diante, tá? E normalmente, tá, os elementos também vão ter uma tendência a liberar energia para acomodar um elétron. O segundo elétron, caso exista, né, a espécie, né, bivalente, né, com duas cargas negativas de um determinado átomo, esse segundo elétron, praticamente todos os casos que eu lembro aqui agora, vão precisar de absorver energia para manter esse segundo elétron, né? Então, os íons estáveis negativos são com uma carga negativa só. Ah, Pedro, mas eu conheço, existem íons, às vezes com mais de uma carga negativa. Existem dentro de um certo composto, dentro de uma certa estrutura, tá? Mas aquele íon sozinho não vai existir. Por exemplo, não existe o íon nitreto, né? Um íon N3- isolado. Existe, o nitrogênio consegue ficar com uma 3 carga negativa quando ele está interagindo com outros elementos, com outros átomos, né? E aí dentro de uma estrutura, seja uma molécula, seja um composto iônico, né? E ali dentro ele consegue ficar nesse estado, mas de forma isolada não. Por exemplo, vou pegar o caso aqui do oxigênio. O oxigênio mesmo, ele para acomodar um elétron, ele libera energia, tá? A primeira afinidade eletrônica do oxigênio é menos 142 kJ, né? Então ele libera uma certa quantidade de energia até interessante. No entanto, para ele poder acomodar um segundo elétron e ficar no estado óxido, né, que é o O2-, ele precisa absorver energia. E ele precisa absorver uma energia maior, inclusive, do que a energia que ele liberou. De forma que quando a gente faz um balanço energético, para ele do oxigênio passar direto para O2-, ele precisa absorver energia. Então o O2-, o íon óxido, ele não é estável por si só. Tá? Ele só é formado então porque há uma influência, uma interferência externa para que esse íon seja formado. Seja a partir do que nós chamamos de energia reticular, né? Formada ali por alguma interação iônica, ou por uma energia de solvatação, né? Que é quando esse íon é estabilizado então por outras substâncias, outras moléculas que estejam ali ao redor dele e conseguem então fornecer essa energia adicional para que aquele íon seja formado, tá? A afinidade eletrônica, de uma forma geral, tá? Ela não pode ser determinada, né? Não pode ser medida, ela é muito complicada de ser medida, e ela é determinada a partir do diagrama que nós chamamos de ciclo de Born-Haber, que é inclusive que nós vamos ver na próxima aula, tá? Então a afinidade eletrônica é isso, tá? A energia então que é liberada, né? Quando o elemento acomoda um elétron dentro da sua estrutura. Lembrando então que nem todos vão liberar essa energia, tá? Alguns vão precisar de absorver energia para poder acomodar esse elétron. Mas, de uma forma geral, os elementos tendem a seguir, né, a ordem da carga nuclear efetiva, né? Ou seja, quanto mais para cima e quanto mais à direita, maior é essa afinidade eletrônica do elemento, tendo aí algumas exceções devido à estrutura, né, da configuração eletrônica daquele elemento químico. Ok? Pessoal, por hoje é isso, né? Por essa aula é isso. E aí na próxima a gente vai discutir então um pouco sobre esse ciclo de Born-Haber. Ok? Até a próxima.